Episódio final de iGirl e a dúvida é: tivemos todas as respostas? Aconteceu tanta coisa e eu criei tantas teorias que acho que eu me perdi na versão da série que eu criei na minha cabeça. Mas, em minha defesa, a série queria isso. O problema é que as nossas teorias superaram a série em si, ou pelo menos esse episódio final. Mas, de toda forma, vamos falar de iGirl, episódio 7. Retornamos do ponto que esclarece que a Irene conscientemente fez o que fez e ela está dizendo a si mesma que assim foi melhor. A Jen segue dormindo e acordando ao lado da sua robô desativada, conversando com a Ai e entendendo que apesar do corpo ainda estar ali, mais nada está, e concluindo que a Ai não vai mais acordar. A Jen, tal qual aquela música Mais um dia triste, me pego outra vez pensando a saudade fazendo. Dias passam e ela cuida da Ai, limpa seu corpo, penteia seu cabelo, troca suas roupas e mantém sua promessa, mesmo mal tendo mais forças para continuar. Ela está naquela fase que até a menor coisinha traz lembranças da Ai. Primeiros minutos do episódio final e zero respostas até aqui, mas com o passar dos dias, a Jen aos poucos retorna para sua rotina. É então que finalmente a Ploy arma um encontro entre a Jen e a Irene, mas antes fica sondando a amiga para se certificar de que ela está na paz. E a Jen dizendo que está calma como um monge me arrancou uma risada sincera. Ela está mais para catatônica e traumatizada igual uma viúva, mas tá ok. Ela deixou claro para Ploy que não se conformou com a perda da amada e que não vai desistir das coisas. E nisso, vamos ter que concordar, se pela ex escrota ela amargou bons anos, pela Ai, essa daí vai passar o resto da vida sem superar. Ainda mais pelo fato dela não ser orgânica, o que significa que ela vai ter o corpo da Ai deitado na sua cama até o dia da sua partida desse mundo. Meio macabro, Ploy podia armar uma ida surpresa ao psicólogo também. Mas enfim, a Jen ainda está pistola e com zero questões, nem perguntas. Pra ela só importa ter a Ai de volta, o porquê das coisas se tornou completamente irrelevante. Mas eu sigo totalmente apegada ao fato de que a Jen se sentiu tão afetada por um sonho que ficou obcecada e desenhou o rosto de uma completa desconhecida, fazendo dela sua musa. Então toda a curiosidade da diva morreu com a conveniência de ter recebido uma versão robô da sua musa, mesmo que ela tenha ficado levemente curiosa por um tempo sobre a semelhança da Irene e da Ai, a série só deixou isso de lado e ponto. E é isso. A Jen não se interessar por saber mais nada me tirou do sério, mas ainda não soltei a mão dos roteiristas dessa série. E então, Jen e Irene se encontram e a Irene diz que achou que a essa altura a Jen já não estaria mais com raiva dela. Achei ingênuo da parte dela, a Jen não vai largar esse osso, e se antes ela já estava pronta pra guerra, agora ela está com raiva e de coração partido. Então, a Irene que aceite o rajadão e trate de se explicar e aproveita pra me responder algumas perguntas também. A nossa diva freelancer está indignada com a Irene por ter feito mal a Ai, alguém que ela criou, e eu só torcendo para eles não caminharem pelo viés da maternidade. Confesso que no início dessa série eu estava com um pequeno grupo de pessoas que acreditava que a Irene estaria trocando de lugar com a Ai em todos os momentos íntimos. Por que razão? Não sei, mas parecia menos errado. Sigamos que a Irene está questionando a Jen sobre se ela não acha que a desativação foi mesmo a melhor escolha. E a fala raivosa da Jen, uma vez que pra ela ver a Ai ser desativada é o equivalente à morte, tem sentido pelo apego, mas ainda acho um pouco louco. A Ai não morreu, ela está desativada, desligada, não é como um ser humano, um ser de carne e osso que uma vez que fez a passagem já era. Tirando Love Beyond Dreams, mas não vamos entrar nesse mérito. Então pra Ai pode ter volta, ela só precisa ser reativada. E eu entendo que ela está sofrendo e tudo, mas eu preciso defender a Irene. Ela não teve tempo de tela, não teve desenvolvimento de história, não tem amor paternal, não tem namoradinha, mas ela tem a mim. Então calma lá, Jen. A Jen acusa a Irene de nunca ter amado alguém depois de dizer que nunca que seria a melhor escolha ver a pessoa que você ama morrer na sua frente. Se ela não entende isso, é porque ela nunca amou ninguém. Então todo ser de luz, amoroso, compreensivo, foi com Deus depois da desativação da Ai. A Irene, depois da acusação cruel da Jen, fala o óbvio que a Ai é um robô e que de toda forma a Jen vai partir primeiro. E não importa o que ela
fizesse para ajudá-las, que elas fatalmente iriam se separar. Ao que a Jane fala, praticamente entre dentes: eu amo a Ai, não importa o que ela é, pois eu a amo. E eu entendo a Jane em partes. Ela desenvolveu um relacionamento com um ser que não é humano e se apaixonou, viveu uma vida com ela. Mas, sim, tem um mas. Ela não está vendo para além dela. A Ai não fez escolha alguma. Todas as escolhas foram baseadas em ser encaminhada para uma humana, para aprender com ela, se aprimorar e aguardar novas ordens. Seu cerne base, a diretriz dela, ainda é agradar. Tudo que aconteceu depois disso foi consequência. Mas voltemos ao episódio. Então a Irene cala a boca da Jane com um beijo. A Irene cala a boca da Jane quando pergunta se não teria sido melhor que fosse ela. Episódio final, eu tô achando que você está bem atrasada nesse rolê de se declarar. Mas sigamos que a Jane ficou sem reação com tal questionamento. Eu não acreditei no momento em que a diva diz se não poderia ser ela, já que ela e a Ai são idênticas, e ainda pontuou perguntando por que a Jane não considerou que o sonho com o rosto dela poderia significar que elas já haviam se encontrado antes. Eu aqui surtei. Finalmente iam me dar algumas respostas. Vamos falar desse bendito desse sonho. Me mind, se um dia eu te julguei, me perdoa. Então, Jane, por que tu não considerou que a pessoa do seu sonho poderia ser a Irene? Entramos num flashback do momento em que a Irene recebe uma grana do genitor para não entrar mais em contato com ele ou com sua nova família. Eu vendo isso e pensando, não é possível que tudo isso foi resultado de Daddy Issues. Mantemos a máxima, nem todos os genitores, mas sempre algum genitor desgraçando a mente de uma gostosa ao ponto dela criar um robô e pôr seu rosto nela. Todas preparadas para o plot e o bingo mais bingo de GLs possível. Pois bem, Irene saindo do café triste com o abandono parental e esbarra em ninguém mais, ninguém menos que a Jane mais jovem, que no momento que olha para ela, elogia sua beleza, chamando a Irene de linda. Sapatonos. Eu sinto longe o cheiro de couro. E finalmente o fio desse mistério está se desenrolando. A Jane ainda é estudante, então pela cronologia de Love Beyond Dreams, isso é em 2019, Veio também Erika Hilton! 10 anos atrás. E a gata ficou tão impressionada com a beleza da desconhecida que é a primeira coisa que ela comenta com a Ran que está chegando. Sapatão emocionado, irmão. A Ran zoa a amiga e fim do flashback. Então a Irene conheceu a Jane quando jovem e apesar dela ter esquecido esse fato, ela não esqueceu o lindo rosto da ainda não cientista. A Irene conta que estava arrependida de ter voltado para Tailândia para procurar o pai e não sabia o que fazer com o cheque que a Jane acabara de devolver para ela. Foi um encontro e esse encontro de minutos mudaria vidas. Uma saiu encantada pela beleza e a outra saiu encantada pela gentileza. Um gesto e um encontro e a Irene levou pra vida. Então talvez aquele comentário que ela fez na praça com as estudantes poderia ter sido nesse momento aqui. E não é possível. A classe é emocionada, a gente sabe. Mas assim, limites, galera. E uma dúvida que se criou na minha mente é: então o sonho da Jane não foi sonho? A mente dela que em algum momento desses anos decidiu contar essa mentira? Ou a Jane bateu com a cabeça e só por acaso esqueceu justamente desse dia? Tem que ser isso. Não é possível que ela tenha apagado esse dia da memória só porque sim. A pessoa envolvida nesse roteiro é uma fanfiqueira desgraçada. É sério, essa série tem toda a energia diabólica de autoras de fanfic que te pegam pela mão, te apresentam a felicidade, a beleza da vida, só pra depois esmagar seu coraçãozinho da maneira mais cruel que elas conseguirem imaginar. Mas a parte boa é que eu não estou sozinha. Meu minúsculo círculo de amizade está na merda comigo. Inclusive, minha amiga Fran, que nem sabia da existência do universo de GLs, assistiu ao último vídeo e eu amei que foi quase instantânea a criação de teorias. E é tão recompensador todo mundo na mesma energia de surtos. Inclusive, meu mérito pessoal é ter conseguido fazer essa daí assistir a primeira temporada da Fragrância da Primeira Flor, e eu ainda hei de vencer e conseguir fazer assistir a segunda. Mas chega de divagação, vamos voltar pro episódio, que ainda está me fazendo criar teorias. E eu vou voltar só o meme da moça descendo as escadas numa camisa de força. Quando acabar essa série, tamanho vai ser o meu surto.
A Jen parece estarrecida diante de tudo o que está ouvindo, e a Irene diz que decidiu dar um sentido para a dor que ela estava sentindo, ao invés de só jogar o cheque no lixo. E esse momento é a definição de erro monumental. A Irene tinha a faca e o queijo na mão, ela jogou o queijo fora e socou a faca no cu. Ela conta pra Jen que apesar dela não se lembrar dela, ela se lembra da Jen, que quando a Ploy enviou o perfil da Jen, uma formalidade de trabalho, ela reconheceu a sua salvadora. E mais alguém ficou muito puta com esse saco de vacilos humano. Ela fala que gostou do jeito que a Jen desenha e banca a encantadinha, elogiando o jeito que a Jen trabalha, e eu querendo agredir essa mulher. Que time péssimo. Ela criou a sua própria perdição. Depois de toda essa bagunça e de todo o caos que se criou com sua ajuda, tu vai mesmo se declarar. Minha filha, se preserva, pelo amor de Deus. A Jen em choque, confirmando que o desenho que ela fez era a Irene, e esse mesmo desenho foi o que, pelo jeito, deu a Irene a ideia de mandar a Ai pra Jen. Bicho, a senhora é destruidora mesmo, viu? E nos é revelado que desde o momento do encontro no café até os momentos de convívio com a Ai, o dia em que ela assumiu o controle da robô, nesses momentos todos ela estava observando e se apaixonando pela Jen. Mimai, você não tinha esse direito. E a pergunta mais imbecil possível é feita. A Irene se aproxima e pergunta se não poderia ser ela, se a Jen deixaria ela amá-la no lugar da Ai. Olha, eu posso ter errado em 1000 coisas, mas pelo menos eu tentei. E do nada corta para ambas entrando no laboratório e a Ai, uma nova versão dela, porque até onde nós sabemos, a Ai estava deitada em berço esplêndido lá no quarto da Jen. Então como é que ela veio parar no laboratório? Ninguém explica. E eu só consigo me perguntar o que tá acontecendo nesse último episódio. Momentos de tensão, com o momento em que vão tentar religar a Ai, em que a Irene basicamente explica que o desligamento foi um desligamento falso como uma forma de autopreservação caso tentassem alterar ou apagar as memórias da Ai, e a nerd ainda conta que fez um backup das memórias da robô até aquele dia da visita, e a Jen, toda malcriada, acusa a Irene de ser a única que poderia apagar as memórias da Ai. Não, tá na porrada. Iniciando o processo de reativação, a Ai se sacode, tremelica, mas depois de um suspensezinho, Ai acorda com a Jen ainda chorando, mas volta exatamente como antes. E a parte mais triste é a Irene observando de longe enquanto o macho pergunta se ela está bem com isso. Então somos transportadas de volta para o momento da conversa entre a Irene e a Jen, só para deixar bem claro a escolha da Jen de não seguir em frente. Naquele momento que a Irene disse, por que não eu, já que somos idênticas e eu sou uma pessoa e pipipi, popopó, só pra Jen dar-lhe um banho de água fria e responder que não importa se elas são gêmeas idênticas, a pessoa que ela ama é só a Ai e não a Irene. Voltamos para a Irene só pra ouvir ela dizer que foi melhor assim e que é por isso que ela se apaixonou pela Jen. E pra mim, acabou aqui. O reaparecimento da Irene foi só pra religar a Ai, porque sim, a Jen, apesar de sofrida, estava seguindo com a vida e sinceramente me pareceu uma melhor escolha do que trazer a Irene de volta dessa forma só pra uma humilhação gratuita. Não houve explicação que sustente ela não ter se apresentado pra Jen ao invés de mandar a Ai. Mas eu já estou aqui, então sigamos que, apesar de eu ter desistido aqui, o episódio ainda tem mais tempo. Bom, Jen e Ai voltam pra casa com a Jen perguntando a ela do quanto ela se lembra, e a Ai responde que de tudo e conta que mesmo dos dias em que ela estava em modo de hibernação, ela estava ouvindo tudo, que mesmo querendo responder, ela não conseguia. Ela se desculpa por ter feito a Jen chorar, e isso aqui já reforça o meu ponto de que a Ai não tem autonomia, ela não faz escolhas próprias, ela é uma robô que, se em algum momento tiver o seu sistema reiniciado, por quem quer que seja, todo o seu desenvolvimento, toda a sua evolução de humanidade vai pro vinagre. Ela existe, mas só enquanto alguém deixa. A Jen precisa trabalhar o desapego, essa coisa dela não superar as coisas não é saudável, nem a sua relação com a Ai é. Ela pegou a criatura para criar e desenvolveu um nível perigoso de apego, ao ponto de se apaixonar e não aceitar o seu desligamento. Mas tá, ainda não acabou, vamos voltar, que o casal está se declarando e prometendo viver juntas tudo que compõe um relacionamento amoroso. Elas estão de volta e já caiu na boca do povo que elas são um casal. E eu me pergunto se a Irene ainda está assistindo tudo isso, ou se a diva foi fazer terapia e superar todos os infortúnios, ou vidinha desgraçada dessa daí.
está, nas palavras da Jen, mais atrevida. A nova fase desse casal caminha a passos largos e a Ai vai procurar emprego na empresa da Ploy para trabalhar na função de análise de dados, porque só servir a Jen seria muito egoísta e a série tem que fingir dar mais propósito para essa pobre. E então, nossos dois universos colidem quando o casal de ressuscitadas de Love Beyond Dreams se encontra com o casal pouco convencional de humana e robô para que a Jen possa oficialmente apresentar sua namorada à sua melhor amiga. A Jen leva a Ai a uma galeria para mostrar o seu trabalho exposto e é uma pintura da Ai que a Jen diz ter pintado a mulher do seu sonho. Ela tá mentindo na nossa cara, mas beleza. Então, antes que a Ai questione sobre, ela diz que é a Ai a mulher em questão. Achei um tanto anticlimático, mas é isso. Jen ama a Ai mais do que tudo e a Ai sabe disso. Ao final, saltamos anos no futuro e vemos uma Ai inalterada pelo tempo que cuida de uma Jen idosa e observamos o seu último momento de vida, que conforme dito pela Irene, a Jen partiu primeiro. Ai fica ali até que se desliga. E veja só, apesar do que eu achei, ela ganhou a habilidade de se desligar. E acaba assim, Jen faleceu e a Ai foi junto porque, óbvio, né, ela não tem mais nenhum outro propósito na sua vida imortal. Considerações finais, eu me decepcionei com o caminho escolhido para o encerramento dos pontos centrais da série. A falta de interesse repentina que a Jen tem é bem pouco fiel ao cerne da personagem. Eu achei que o complicador da trama ser a Irene e não haver muita exploração desse aspecto, um desperdício, mas a série foi um caos de teorizações e só por isso já valeu muito a pena. Eu gostei demais das atrizes e das atuações, elas arrasaram muito. A série também não foi uma completa decepção, gostei muito até o episódio 6 e mesmo o episódio 7 eu ainda estava criando teorias, então se esse era o objetivo dessa série, foi alcançado com sucesso. E pra vocês, curtiram o episódio final? Mudariam alguma coisa? Já sabem de alguma fanfic sendo criada para desenvolver os pontos que foram esquecidos dessa série? Conta pra mim nos comentários, curte, compartilha e nos vemos na próxima.